Olá, eu sou o professor Lucas Neto. Bem-vinda e bem-vindo a mais um programa Escola Bíblica no seu lar. Hoje nós vamos estudar a lição de número 13, que tem como título Organizar a Igreja em Creta. Vamos então dar início à nossa aula de hoje. Introdução da lição. O apóstolo Paulo escreve uma carta ao seu estimado colaborador chamado Tito, exortando a organizar a igreja que estava em Creta, segundo os princípios basilares do cristianismo. Nesta lição, no item número 1, conheceremos a autoria da epístola enviada a Tito. No item número 2, vamos identificar a data da redação da carta a Tito. No item número 3, veremos o propósito da carta a Tito. E finalizando o nosso estudo, conheceremos a estrutura básica da carta a Tito. Item número 1 da lição, autoria da carta a Tito. A carta a Tito foi escrita pelo apóstolo Paulo, conforme está escrito no prefácio e saudação da epístola, onde Paulo se apresenta segundo a sua missão como servo, apóstolo, pregador da palavra de Deus e dirigente espiritual de Tito. Tito, capítulo 1, versículos 1 ao 4 diz: Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, para promover a fé que é dos eleitos de Deus e o pleno conhecimento da verdade, segundo a piedade, na esperança da vida eterna que o Deus, que não pode mentir, prometeu antes dos tempos eternos. E em tempos devidos, manifestou a sua palavra, mediante a pregação que me foi confiada por mandato de Deus, nosso Salvador, a Tito, verdadeiro filho, segundo a fé comum, graça e paz, da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, nosso Salvador. A data da escrita da carta a Tito. Acredita-se que a carta a Tito foi escrita entre 62 e 64 depois de Cristo, pelo apóstolo Paulo, entre a sua primeira e segunda prisão, enquanto fazia ao que chamamos de sua quarta viagem missionária à cidade de Roma. O item número 3 da lição, vamos agora identificar qual é o propósito da carta a Tito. Considerando então uma análise global, o propósito da carta se refere a promover uma organização administrativa e eclesiástica da igreja sede e das congregações na ilha de Creta, no mar Mediterrâneo, onde Paulo instrui a Tito a organizá-la, demonstrando uma grande preocupação com a sã doutrina, pois a igreja estava assolada por falsos ensinos, ministrados por falsos mestres. E isto o apóstolo fala a Tito exatamente no versículo 5, quando diz: Por esta causa te deixei em Creta, para que pusesses em ordem as coisas restantes, bem como em cada cidade constituísses presbíteros, conforme te prescrevi. No versículo 10 desse capítulo 1, Paulo ainda diz a Tito: Porque existem muitos insubordinados, oradores frívolos e enganadores, especialmente os da circuncisão. É preciso fazê-los calar porque andam pervertendo casais inteiros, ensinando o que não deve por torpe ganância. Vamos agora então para a estrutura básica da carta a Tito. A carta a Tito, em sua essência, de forma resumida, aborda 3 pontos fundamentais.
para a compreensão da grande obra de restauração desta igreja. Quais sejam? A primeira, qualificações e deveres dos ministros de Deus. Então, o capítulo 1 da carta a Tito é permeado por uma lista de pelo menos 15 virtudes que um ministro do Senhor deve possuir para bem realizar a obra. Considerando que estas virtudes estratificadas nos aspectos moral, social e espiritual e sistematizadas, elas apontam um padrão para o ofício de pastor, presbítero, bispo, todas elas enumeradas por Paulo na carta a Tito, sendo então indispensáveis para a nomeação, posse e exercício dos ofícios eclesiásticos de governo da igreja, reconhecidos biblicamente e delineados a seguir. Eu vou realizar uma leitura dos versículos 5 ao 9 do capítulo 1 da carta a Tito, que traz exatamente estas 15 virtudes. E depois vamos estratificá-las em 4 pontos. Então, diz assim a palavra do Senhor: Por esta causa te deixei em Creta, para que pusesses em ordem as coisas restantes, bem como em cada cidade constituísses presbíteros, conforme te prescrevi, alguém que seja irrepreensível, marido de uma só mulher, que tenha filhos crentes que não são acusados de dissolução, nem são insubordinados. Porque é indispensável que o bispo seja irrepreensível, como despenseiro de Deus, não arrogante, não irracível, não dado ao vinho, nem violento, nem cobiçoso de torpe ganância. Antes, hospitaleiro, amigo do bem, sóbrio, justo, piedoso, que tenha domínio de si, apegado à palavra, fiel, que é segundo a doutrina, de modo que tenha poder tanto para exortar pelo reto ensino, como para convencer os que o contradizem. E, portanto, nós vamos dividir agora estas qualificações e deveres dos ministros de Deus de uma forma didática em 4 eixos, ou seja, no aspecto moral ou em seu caráter, no aspecto de comportamento, segundo, terceiro, no aspecto de família e no aspecto do ministério propriamente dito. E vamos iniciar então em seu caráter, são os aspectos morais, as virtudes que um presbítero, um bispo, um pastor deve ter para dirigir a igreja, segundo o que Paulo mencionou na carta a Tito. Primeiro, ele deve ser irrepreensível, inculpável. Não deve ser arrogante, isto é, não deve ser altivo, prepotente, ter a convicção de que é expert em vários assuntos e por isso não tem interesse em ouvir outras opiniões. Ainda em seu caráter, não ser irracível, ou seja, não deve ser alguém cujo humor se altera facilmente, que tem um gênio difícil, que se enraivece com facilidade. Quarto, não deve ser cobiçoso e de sórdida ganância, e nem procurar ganhos desonestos. Quinto, deve ser uma pessoa do bem, ou seja, quer o bem de todas as pessoas, não possui maldade no coração. E por último, no aspecto moral, deve ser justo, ter a vontade de fazer sempre o que é certo, sempre o que é correto, o que é reto e o que é justo. Essas são as qualificações morais de um pastor. Quanto ao comportamento, Paulo enumerou aqui 5 virtudes. Então, o pastor deve rejeitar qualquer vício, não deve ser violento, ou seja, briguento, alvoroçado,
inclinada à agressão física ou verbal e não dado a discussões. Terceiro, deve ser hospitaleiro, ou seja, aquele que acolhe com satisfação as pessoas. Quarto, deve ser temperante, ou seja, tenha autocontrole, condomínio de si próprio. E deve também ser sóbrio, isto é, brando. Isto no aspecto comportamental. No aspecto de família, o pastor deve ser marido de uma só mulher e que administre bem a sua própria família e tenha os seus filhos em sujeição e respeito. Com relação ao ministério, o pastor deve ser piedoso, amar a Deus e a obra de Deus. Em segundo lugar, deve ser apto para o ensino e sustentação das verdades profundas do Evangelho de Cristo, com excelência na compreensão da palavra de Deus e habilitado a transmiti-la, refutando então, quando necessário, os contradizentes com consciência limpa. Portanto, estão as 15 virtudes que o apóstolo Paulo indica a Tito para que ele constituísse presbíteros, bispos e pastores para a igreja em Creta. Estas virtudes, elas estão perfeitamente alinhadas às virtudes que ele indicou a Timóteo na carta a Timóteo. Na primeira carta a Timóteo, ele indicou também estas virtudes. E aqui ele volta a repetir desta feita para Tito. Paulo, ele complementa as virtudes desejáveis ao ministro de Deus, dizendo a Tito que a eles, aos ministros, são imperativos repreender os falsos profetas e falsos mestres, manter sempre o seu coração limpo, cheio de bondade e benignidade na alma, viver em santidade, afastado do pecado, não sendo cúmplice dos pecados de outrem, e que não tenham a mente e nem a consciência corrompida com os valores mundanos, e também não tenham amor fingido e que pratiquem a justiça de Deus. Esse complemento está do versículo 10 ao 16 do primeiro capítulo da carta a Tito, que eu vou realizar esta leitura agora. Diz assim a palavra do Senhor: porque existem muitos insubordinados, falradores, frívolos, enganadores, especialmente os da circuncisão. É preciso fazê-los calar, porque andam pervertendo casas inteiras, ensinando que não devem por torpe ganância. Foi mesmo dentre eles um seu profeta que disse: pretenses, sempre mentirosos, feras terríveis, ventres preguiçosos. Tal testemunho é exato. Portanto, repreende-os severamente, para que sejam sadios na fé e não se ocupem com fábulas judaicas, nem com mandamentos de homens desviados da verdade. Todas as coisas são puras para os puros, todavia para os impuros e descrentes nada é puro, porque tanto a mente como a consciência deles estão corrompidas no tocante a Deus, professam conhecê-lo, entretanto o negam por suas obras. É por isso que são abomináveis, desobedientes e reprovados para toda boa obra. Portanto, aí está também um complemento, né, dessas virtudes desejáveis, agora com relação aos falsos mestres. Vamos agora falar um pouco sobre as obrigações das várias classes de pessoas na igreja, que foi apontado então pelo apóstolo Paulo a Tito.
Essas obrigações, elas estão no capítulo 2 da carta a Tito, que traz em seu bojo as obrigações pertinentes quanto à conduta moral e espiritual para os homens e mulheres idosas, para os jovens e aos servos, visando o bem-estar social e espiritual da igreja. Então agora o apóstolo Paulo, ele sai então das virtudes dos ministros e passa agora a falar sobre obrigações e, por que não dizer, as virtudes das várias classes da igreja. Aqui ele estratificou em 4: homens idosos e mulheres idosas, jovens e servos. Isso está no capítulo de número 2, versículos 1 ao 10, que diz assim a palavra do Senhor: Tu, porém, fala o que convém a sã doutrina. Quanto aos homens idosos, que sejam temperantes, respeitáveis, sensatos, sadios na fé, no amor e na constância. Quanto às mulheres idosas, semelhantemente que sejam sérias em seu proceder, não caluniadoras, não escravizadas a muito vinho, sejam mestras do bem, em de instruir aos jovens, recém-casadas, a amarem ao marido e a seus filhos, a serem sensatas, honestas, boas donas de casa, bondosas, sujeitas ao marido, para que a palavra de Deus não seja difamada. Quanto aos moços, de igual modo, exorto-os para que em todas as coisas sejam criteriosos. Torna-te pessoalmente padrão de boas obras. No ensino, mostra integridade, reverência, linguagem sadia e irrepreensível, para que o adversário seja envergonhado, não tendo indignidade nenhuma que dizer a nosso respeito. Quanto aos servos, que sejam em tudo obedientes ao seu Senhor, dando-lhe motivo de satisfação, não sejam respondões, não furtem, pelo contrário, deem prova de toda fidelidade, a fim de ornarem em todas as coisas a doutrina de Deus, nosso Salvador. Então, fazendo aí uma síntese, um resumo, de uma forma estratificada, aos homens idosos, Paulo aponta que eles devem ser temperantes, sadios na fé, tenham amor e constância, equilíbrio. Para as mulheres idosas, que elas sejam sérias em seu procedimento, não caluniadoras, sem vícios e ensinem o bem às jovens. Aos jovens, que eles, neste caso, eles sejam criteriosos, que eles tenham um padrão de boa obra, que eles tenham uma integridade moral, que eles sejam reverentes, uma linguagem sadia e irrepreensíveis. Aos servos, o apóstolo Paulo diz que devem ser obedientes, não respondões, não furtem e sejam, então, fiéis ao Senhor deles. Isso quer dizer ao patrão, no caso. Com relação ainda a uma relevante manifestação, esta parte da carta, do capítulo 2, é feita com relação à doutrina da salvação, com os gloriosos benefícios desta graça salvadora de Cristo, através de sua vinda na forma humana, da sua morte na cruz do Calvário e do seu retorno, então, aguardado por todas as pessoas, onde ele vai arrebatar, então, a sua igreja. E isso, o apóstolo Paulo manifesta essa graça salvadora de Cristo, no versículo 11 ao 15, quando diz: Porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para que, renegados à impiedade e às paixões mundanas, vivamos no presente século, sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Cristo Jesus, o qual, a si mesmo, se deu por todos nós, a fim de remir-nos
de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Dize estas coisas, exorta e repreende, também com toda autoridade. Ninguém te despreze. Na sequência, então, desta carta, ou seja, na continuidade redacional desta carta, o apóstolo vai, então, falar, ou seja, lembrar aos cretenses que compunham a igreja sobre a doutrina da salvação. Ou seja, sempre deve ser, vamos dizer assim, pregada, ensinada a salvação em Cristo. Esta é a missão principal da igreja. Pregar a salvação da humanidade em Cristo. Dizendo que esta salvação é por meio da graça de Jesus Cristo, que nos leva a praticar, então, boas obras, e por isso nós temos que evitar frívolas discussões religiosas e evitar contendas com pessoas facciosas sobre religião. Então, são estas responsabilidades da igreja perante a sociedade, tá? Ou seja, pregar a palavra de Deus em primeiro lugar. No capítulo 3, do versículo 1 até o versículo 11, ele vai exatamente falar sobre estas responsabilidades. Vou fazer uma leitura rápida para termos uma compreensão geral do que Paulo quis lembrar e falar para a igreja. Lembra-lhes que se sujeita aos que governam, às autoridades, sejam obedientes, estejam prontos para toda boa obra. Não difamem a ninguém, nem sejam altercadores, mas cordatos, dando provas de toda cortesia para com todos os homens. Pois nós também outrora éramos nécios, desobedientes, desgarrados, escravos de toda sorte de paixões e de prazeres, vivendo em malícia e inveja, odiosos e odiando-nos uns aos outros. Quando, porém, se manifestou a benignidade de Deus, o nosso Salvador, e o seu amor para com todos, não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo sua misericórdia, ele nos salvou, mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que ele derramou sobre nós, ricamente, por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador, a fim de que, justificados por graça, nos tornemos seus herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. Fiel a esta palavra, e quero que, no tocante a estas coisas, faças afirmação confiadamente para os que têm crido em Deus. Sejam solícitos na prática de boas obras. Estas coisas são excelentes e proveitosas aos homens. Evita discussões insensatas, genealogias, contendas e debates sobre a lei, porque não têm utilidade, são fúteis. Evita o homem faccioso, depois de admoestá-lo primeira e segunda vez, pois sabes que tal pessoa está pervertida e vive pecando, e por si mesma está condenada. Então, o que o apóstolo Paulo fala aqui é a condição de que, no sentido de que a igreja, diante da sociedade, que tem como missão pregar a Cristo, a salvação em Cristo Jesus, que pregue e ensine de forma responsável, de forma equilibrada, com sabedoria, sem contendas, que haja uma obediência às autoridades constituídas por Deus, que evite discussões frívolas, fúteis, que não se chega a lugar nenhum, e que a igreja realize a boa obra, pregando Cristo para a humanidade. Esta é a missão da igreja, pregar Cristo como Salvador, como Senhor da humanidade,
E quando a igreja deixa de realizar a pregação de salvação em Cristo, da volta de Cristo para arrebatar a sua igreja, ela está com um desvio de finalidade do que Cristo determinou. Na parte final da carta, o apóstolo Paulo faz menção de substituir Tito à frente da igreja por Artemas ou Tíquico, com o intuito de que ele fosse se encontrar com Paulo na cidade de Nicópolis, e que também enviasse de volta Zenas e Apolo, bem como recomenda que todos ajudem os necessitados, que continuem a fazer as boas obras, encerrando a carta com uma breve saudação e uma bênção sobre eles. Diz assim a palavra do Senhor, finalizando então a carta a Tito: Quando te enviar Artemas ou Tíquico, apressa-te a vir até Nicópolis ao meu encontro. Estou resolvido a passar o inverno ali. Encaminha com diligência Zenas, o intérprete da lei, e Apolo, a fim de que não lhes falte coisa alguma. Agora, quanto aos nossos, que aprendam também a distinguir-se nas boas obras a favor dos necessitados para não se tornarem frutíferos. Todos os que se acham comigo te saúdam. Saúda quantos nos amam na fé. A graça seja com todos vós. Amém. Concluindo a aula de hoje, nesta lição, aprendemos sobre a carta a Tito, no que concerne a autoria, data da redação, propósito e sua estrutura básica indicada pelas qualificações morais e espirituais do ministro de Deus, as obrigações e responsabilidades das várias classes de pessoas da igreja, bem como a responsabilidade da igreja em relação à sociedade. Shalom Adonai. Na próxima lição, vamos estudar a lição de número 1, do quarto trimestre, inaugurando o quarto trimestre. Fé, o ponto de partida de uma vida com Deus. Bênçãos especiais de Jesus para você. Amor a Cristo, a glória sempre é de Deus. Até ao nosso próximo programa, Escola Bíblica no seu lar. Isto, se Deus permitir.